sou o professor Manuel Ricardo Simões, professor doutor em Geografia, aposentado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vou tentar responder a pergunta para a Ciência sobre Tendas sobre se existem montanhas com mais de 300 metros no Brasil. Acho que a primeira coisa a fazer uma discussão é só o conceito de montanhas, né? O mais usual atualmente é, por exemplo, são aqueles relacionados aos dobramentos modernos, ou seja, cordilheiras em conjunto de montanhas que surgiram, por exemplo, há mais ou menos 100 milhões de anos. Isso nós não temos no Brasil. Essas montanhas, por exemplo, existem aqui na América do Sul, como os Andes, na Europa, como os Alpes, na América do Norte, como montanhas rochosas, e na Ásia, por exemplo, como o Himalaia. Aqui no Brasil não temos montanhas como essa. O que nós temos aqui são antigas montanhas, ou seja, são montanhas formadas há mais de 600 milhões de anos que foram desgastadas e foram soerguidas, inclusive, depois do surgimento dos Andes. Então eu vou tentar mostrar alguns mapinhas no próximo vídeo para vocês entenderem o que seja isso. A primeira coisa que vamos mostrar é essa classificação mais genérica do que seria os compartimentos do relevo brasileiro. Então, por exemplo, quando a gente fala em montanhas antigas, nós estamos falando nessas aqui em marrom. Essas partes, por exemplo, em vermelho são planaltos já bastante desgastados, e essas aqui, por exemplo, marrom, são essas antigas montanhas que hoje estão, por exemplo, soerguidas e possuem altitudes bem grandes. Nesse caso, por exemplo, nós teremos aqui a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço, com os melhores exemplos. Passando para esse segundo mapa, que é o mapa de altitude, a gente vê claramente, por exemplo, que essas montanhas antigas, que agora foram soerguidas, elas, por exemplo, passam de 1000 metros de altitude. Algumas delas chegam até, em alguns pontos, a 2000, como é o caso, por exemplo, aqui na Mantiqueira e Itatiaia, né? E aqui na própria Bocaina e na Serra do Mar, onde você tem picos com mais de 2000 metros. Numa perspectiva, onde a gente percebe claramente um terreno bastante desgastado no Brasileiro Planáltico, e aqui nós temos essas elevações que são resultado desses antigos cinturões orogênicos, ou seja, antigas montanhas que remontam a milhares de anos. E a gente vê em contraste, por exemplo, com a Cordilheira dos Andes, que estão nessa posição aqui e que realmente formam um dobramento moderno com um conceito muito parecido com o de montanhas que nós temos. Em oposição, por exemplo, aqui o Planalto das Guianas, também bastante desgastado, mas também com altitudes acima até de 3.000 metros. Então, a resposta é muito simples. Montanhas no sentido de dobramentos modernos não temos. Nós temos antigas montanhas, algumas delas com mais de 2.000 metros de altitude, que são remanescentes de períodos do Proterozoico, do Arqueozoico, mas que foram rejuvenescidas no Cenozoico, quando surgiram exatamente montanhas como essa, como é o caso dos Andes. Espero ter respondido a pergunta.